Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao Café de Esperança, que é o canal secundário aqui no YouTube. Meu canal principal, se você chegou aqui, é só você digitar aqui no YouTube André Massolini, que você encontra meu canal principal, onde eu falo sobre relacionamento. E neste canal eu falo um pouco mais sobre mim, faço reflexões a partir de mim mesmo. E hoje eu gostaria de falar sobre a minha trajetória profissional, até para poder, de repente, inspirar algumas pessoas que às vezes estão aí, achando que a vida profissional delas está péssima, elas não gostam do que fazem. Então, eu acredito que quando a gente ouve, pelo menos comigo funciona assim, quando eu ouço algumas histórias, eu percebo, nossa, puxa vida, se a pessoa conseguiu, eu também posso conseguir. Então, eu acho que isso acaba ajudando. Então eu vou falar rapidamente sobre a minha trajetória profissional, o que aconteceu e como que eu cheguei até aqui hoje. Veja bem, não tem o sucesso que eu gostaria de ter, sucesso que eu digo em termos de retorno financeiro que eu gostaria de ter, ainda não cheguei, mas assim, perto de onde eu saí, eu já cheguei longe. Então eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Quando eu saí do ensino médio, eu era um cara bem esforçado, então assim, eu estudava bastante, apesar de ter que trabalhar no sítio com o meu pai, tá? O meu pai não é aquela pessoa que considera que, na época, hoje meu pai, graças a Deus, tem uma mentalidade totalmente diferente, as pessoas mudam, mas na época meu pai não tinha aquela mentalidade, um homem do sítio, gente, Ele tem o sítio e tal, sempre muito trabalhador, muito honesto, e ele acreditava que eu tinha que trabalhar lá no sítio. Então, estudar para ele não era uma coisa, entende? Não era considerado um trabalho. Então, meu pai não conseguia me ver, por exemplo, só estudando, que era o meu sonho. Eu gostava muito de estudar. Então, eu tinha que trabalhar lá no sítio do meu pai, cuidar de granja, catar o esterco lá do curral, entende? Jogando tudo num monte, ia formando um grande monte de esterco, ajudar a cuidar de café. Então, assim, era um serviço puxado, pesado, que tomava, assim, o meu dia inteiro. Sobrava pouco tempo para eu estudar, cansativo, e eu tinha que ir para a escola, numa cidade vizinha, que eu estudei no Objetivo. Isso eu consegui que o meu pai fizesse por mim, que pagasse o Objetivo, que era um colégio particular na cidade vizinha. Então eu tinha que sair lá do sítio com a perua escolar, andar por toda a região rural, 1 hora na estrada de terra. O sítio do meu pai fica às margens da rodovia. Então, para sair do sítio do meu pai e vir para Dois Córregos, por exemplo, é só pegar asfalto. Só que como eu tinha que pegar a perua escolar e a perua ia deixando crianças na zona rural, eu vinha pela estrada de terra. Levava 1 hora, que tinha que passar por vários sítios. Aí eu chegava aqui em Dois Córregos, ia para casa da minha irmã, tomava banho. Minha irmã, morava aqui na cidade, eu era casada, morava aqui e tal. Então tomava banho e pegava o ônibus para Jaú. Aí chegava lá em Jaú às 7, saía de lá às 10h30, 11 horas, chegava aqui meia-noite, ia dormir para que no outro dia, 6 horas da manhã, eu já estava, faça chuva, faça sol, eu estava em frente à casa do rapaz da perua escolar, eu estava lá em frente à casa dele, para que eu pudesse pegar o transporte de volta e fazer toda aquela trajetória de novo na estrada de terra. Então, gente, foi muito tempo fazendo isso, certo? Ainda assim, eu consegui estudar, e aí eu passei já, quando eu estava no 2º ano do ensino médio, eu passei numa faculdade federal. E aí, quando eu iniciei o 3º ano do ensino médio, lógico, eu ainda não podia entrar, porque eu estava no 2º ano do ensino médio, eu fiz vestibular como treineiro e passei. Aí, no 3º ano do ensino médio, eu comecei a me integrar muito mais dentro da Igreja Católica. Então, fui catequista de criança, depois de crisma, que são os jovens. Fui coordenador do grupo de jovens.
E aí, cara, comecei a fazer encontros no seminário e comecei a realmente acreditar que eu queria ser padre. E aí foi quando eu surpreendi todo mundo dizendo que realmente eu queria. Então, a diretora da escola quis até oferecer bolsa para que eu não pagasse mais matrícula, não pagasse mais mensalidade, porque eu ia passar, né, numa federal. Então, ia ser propaganda para a escola. Mas, de fato, não. Eu quis ir para o seminário, terminei o 3º ano do ensino médio e já ingressei com 18 anos. Eu ia fazer 19 naquele ano que eu entrei no seminário, eu ia completar 19. E eu já fui para o seminário. E aí, de lá, né, isso em 1996, de 96 até 2004, eu fiquei dentro do seminário. Então, foram 8 anos. Morei em Jaú, que é a cidade vizinha aqui, 1º ano de seminário, depois 3 anos em São Carlos, fazendo filosofia, e depois 4 anos em Campinas, fazendo PUC, lá, fazendo teologia lá na PUC Campinas. Era algo bem forçado também, sabe? Vida de seminário não é fácil. O 1º ano foi tenebroso. O padre era muito rigoroso, ele era um padre formado naqueles métodos bem antigos, então foi assim bem difícil, a gente não mandava em nada, nem a cama que a gente ia dormir, era nós que escolhíamos, era ele. Ele falava, hoje você vai dormir naquela, você naquela, você naquela. As carteiras também, a gente não podia ter apego a nada. Então ele chegava, por exemplo, falava, hoje você vai para aquela carteira, você vai para aquela... Não era para você se apegar a nada. Não sabíamos o calendário, não sabíamos quando a gente vinha para casa, não sabíamos o que seria, se teria férias, se não teria, isso no 1º ano. As cartas, o carteiro entregava, ele deixava lá em cima do escritório dele. Imagina, você saiu da sua casa, você foi para um outro lugar... você recebe carta da sua mãe, da sua irmã, dos seus amigos, e a carta às vezes ficava lá 7 dias em cima da mesa dele, lá no escritório dele. Ele não entregava, ele ia entregar às vezes depois de 7 dias, como estou dizendo. Sei lá se ele estava fazendo um teste com a gente, não sei. Não podia assistir TV, não podia ouvir rádio, era um Big Brother, sabe? TV, a única possibilidade que ele dava da gente assistir TV era aos domingos, então no domingo à tarde, quem queria assistir um jogo de futebol poderia assistir, ou poderia assistir a fitas de vídeo, colocava no videocassete, e eu sempre fui vidrado por filme, então eu assistia. Eram filmes antigos, eram filmes que já tinham passado na sessão da tarde, ó, sabe, gravados lá, e eu assistia, porque... eu gostava tanto de filme, então, dane-se que é filme que eu já vi, mas vou ver de novo. Então, era o único dia que eu assistia alguma coisa, né? Um filme, era no domingo à tarde. O resto, não podia nada, não podia sair, só podia sair na rua de vez em quando, então, ir numa farmácia, sei lá, ir numa papelaria, comprar alguma coisa, só na sexta-feira. A gente cuidava da horta, a gente cuidava da limpeza do seminário... Enfim, era bem puxado. Depois em São Carlos também, que já não era tão rigoroso assim. Lá a gente já tinha um cronograma, né? Os padres já eram mais cabeça aberta. A gente já tinha um cronograma, já sabia as datas, sabia tudo certinho, né? Você tinha o seu quarto, não era um quarto coletivo. Você tinha o seu quartinho minúsculo, né? Um quartinho minúsculo, só com uma escrivaninha, uma cama e um guarda-roupa. Mas você já tinha o seu quarto e tal. Então, o banheiro era coletivo, mas assim, o quarto era seu só, né? Mas a gente limpava o seminário também, era puxado, sabe? Levantava cedo, já 6 horas da manhã já tinha missa, depois já tinha aula, à tarde era a limpeza do seminário e assim por diante. E final de semana você ia para alguma paróquia ajudar o padre. Então, você era designado, por exemplo... um ano você ficava lá, sabe? Aquele ano inteiro você ficava lá naquela paróquia, fazendo reunião com catequista, fazendo reunião com grupo de jovens, ajudando a fazer, né, reuniões com as equipes de liturgia, essas coisas, e ajudando o padre. Então, e é uma maneira de você fazer um estágio, né?
assim como o médico tem que fazer residência e tal, é a maneira que a igreja encontrou da gente estagiar com o padre e saber o que é o trabalho de um padre, por exemplo. Então, né, então eu cresci muito com tudo isso. Veja bem, aí beleza, já vamos, senão vai ficar muito grande esse vídeo. Eu teria muita coisa para eu contar, talvez um vídeo só sobre o que eu vivi dentro da igreja, no seminário, as coisas, sabe, que você fala, nossa, caramba, hoje deve estar tudo muito diferente, com certeza, porque as coisas vão mudando. Eu estou falando isso lá da década de 90, entrando nos anos 2000. Bom, aí em 2004, então, eu comecei a entrar em crise, já tinha entrado em crise, já tinha pedido para sair do seminário, depois voltei, ou seja, só esse pedir para sair e depois voltar é igual namoro, né? Alguma coisa tá errada. Eu comecei realmente a ficar em crise, porque comecei a perceber que era uma pressão muito grande, foi quando eu tive a primeira vez a síndrome do pânico, e hoje eu vejo que é porque muita coisa estava em conflito dentro de mim, sexualidade, ou seja, eu estava querendo viver, sim, as minhas aventuras amorosas, não estava conseguindo mais segurar aquilo, e também coisa de bens materiais, quer dizer, eu olhava e pensava, eu quero ter um carro bacana, e não quero ter alguém que fique me cobrando. Nossa, já pensou? Né? O padre tá com um carrão, de quem que é esse dinheiro? Não quero isso. Então eu comecei a entrar em crise, foi quando eu saí do seminário, e aí é que bate realmente o negócio, viu? Por quê? Porque eu estava numa estrutura que me protegia. Aí eu saí, eu tinha o quê? Só o ensino médio. Porque a filosofia, por melhor que ela tenha sido feita, né, era uma faculdade muito boa, mas ela era fechada, era só para os seminaristas. Então o MEC não reconhece, certo? Então eu até aprendi latim quando eu fiz filosofia, mas o curso não era reconhecido. Então o que eu tinha? Burocraticamente falando, nada. Eu tinha o ensino médio. A PUC Campinas, uma faculdade muito boa, mas o curso de teologia também não era reconhecido. Então eu fiquei 8 anos dentro do seminário, certo? Só que eu saí de lá com uma mão na frente e outra atrás, ou seja, eu tinha o ensino médio. Aí eu morei em Campinas um tempo, né? Dividi apartamento com outro seminarista que tinha também saído do seminário. Nós saímos no mesmo ano, nós resolvemos sair, ele também entrou em crise e também chamava André. E aí a gente dividiu o apartamento. Graças a Deus a gente sempre se deu muito bem. A gente era amigo desde a época do seminário. Então a gente não teve problema nenhum de convivência, né? A gente já convivia. Então foi muito bom ter dividido o apartamento com ele. E aí eu comecei a entregar currículo na cidade de Campinas. Mas como estou dizendo, eu tinha o quê? O ensino médio, né? Então, quer dizer, eu sabia fazer reuniões, eu sabia preparar, sabe? Eu tinha saído de uma realidade onde eu era super valorizado e agora eu voltei para uma realidade onde eu não valia nada. Vamos jogar a real aqui? Eu não valia nada, eu tinha ensino médio. Então, em termos de concorrência no mercado de trabalho, eu era nada. Dentro daquela estrutura da igreja, eu já estava muito valorizado. Eu era coordenador da catequese da diocese. E aí eu saí, eu não era nada. Sem contar o peso, né, gente? Assim, a cobrança, né? Você fica 8 anos lá dentro, aí você sai, o povo te cobrando, ou seja, onde já se viu, isso aí ia ser padre, não sei o que, cobrança aqui na minha cidade, né? Enfim, uma pressão absurda. Isso porque eu tava morando em Campinas, então, pressão, porque lá eu era né? Eu era conhecido aqui na Diocese de São Carlos. Como seminarista lá, eu não era ninguém. Bom, aí eu fiz estágio num bingo. Na época o bingo era permitido, fiz estágio num bingo, ia ser contratado, né, para ser vendedor do bingo lá. Graças a Deus eu fiz uma entrevista de emprego, também na época era Telesp celular, não era nem a Vivo, era Telesp ainda, celular. Fui chamado para a seleção, né? Fiz lá o processo seletivo, as entrevistas e tal, passei para a segunda fase, passei para outra fase e passei, né, em primeiro lugar, e então fui o primeiro a escolher o horário. Eu escolhi o horário das 4 da tarde até as 10 da noite. Era um horário excelente para mim, porque eu sempre gostei de levantar tarde e não gostava de trabalhar cedo. E apesar de ter vivido 8 anos no seminário, sempre madrugando, né? Mas, então, eu comecei a trabalhar na Telesp celular. Eu acho que eu ia me dar muito bem lá. Só que aí eu comecei a ficar mal de novo, com problema de pânico. E aí foi quando, então,
meus pais falaram, volta para Dois Córregos. Aí voltei a morar em Dois Córregos. E aí foi onde eu sofri toda essa pressão, porque é cidade pequena. Enfim, não foi fácil. Aí eu consegui emprego aqui em Dois Córregos numa autoescola para dar aula teórica. Aí fiz todos os cursos que eram necessários, certo? E comecei a trabalhar nessa autoescola. Me dei super bem lá, fui muito valorizado lá dentro. Então, né, realmente, assim, meus patrões, eles me valorizavam, assim, tipo, gostavam do meu trabalho. E eu nunca me aproveitei disso. Ou seja, eu posso dizer para vocês, sempre fui um funcionário exemplar. Então, nunca faltava. E quando eu queria, por exemplo, emendar um feriado, eu conversava com eles. Eu falava, então, vai ter o feriado na quinta, eu queria tanto emendar a sexta, tal. Posso trabalhar, né, 3 períodos? Então, por exemplo, eu venho de manhã, venho à tarde e venho à noite dar aula teórica, tal. Porque quando eu dava aula teórica à noite, eu não ia à tarde. Eu ia de manhã, não ia à tarde e dava aula teórica à noite. Eu falava, aí eu fico os 3 períodos aqui na autoescola, faço isso 2 dias, né? Assim eu compenso a sexta-feira. E quando eles não viam empecilho, me permitiam fazer isso, né? Então, nunca fui um funcionário folgado, do tipo que, eles me valorizam, então eu vou me aproveitar disso, entendeu? E aí, enquanto eu estava lá na autoescola, eu comecei a cursar filosofia, de novo. Né? Era à distância, só que uma vez por mês eu tinha que ir lá, na cidade de Rio Claro, na faculdade claretiana. Aí, então, eu cursei filosofia de novo. 3 anos fazendo filosofia. Por quê? Porque eu não tinha como nem diminuir matéria, porque meu curso não era reconhecido. Aí fiz filosofia. Quando eu estava terminando de fazer filosofia, abri o concurso para professor, né, do estado de São Paulo. Aí gente, eu não ia prestar. Não ia, porque eu falava, eu não sirvo para dar aula, eu não vou suportar esses alunos. Imagina, isso não é para mim. Meu amigo que dava aula, ele falou, vai André, vai, se inscreve, vai, faz, presta. Não sirvo, não. De tanto ele insistir, eu acabei me inscrevendo para o concurso. E eu lembro que eu namorava um rapaz em São Carlos, e eu tava em São Carlos, tipo, tinha ido pra lá na sexta-feira, tava lá na casa dele no sábado. Esse meu amigo mandou mensagem, tipo, viu, você lembrou que a prova é amanhã, né, do concurso? Eu, não. Você vê como eu tava querendo prestar o concurso. Ou seja, não tinha estudado, nada. Ia cair, né, metade de pedagogia e metade de filosofia no concurso, né. Aí eu falei, nossa, aí falei pro meu namorado, né? Eu falei, nossa, você acredita, o concurso é amanhã, tá? Acho que eu não vou. Ele falou, não, vai, você já pagou, não sei o quê. Aí eu voltei de São Carlos no sábado, e aí no domingo eu fui prestar o concurso. Aí no meio da semana saiu o gabarito, eu passei. Olha, gente, é que eu tava muito treinado mesmo, né? Já era a 2ª faculdade de filosofia. E acho que a faculdade, a claretiana, também me preparou, de certa forma, para a pedagogia, né? Deu algumas noções de pedagogia, que era a parte pedagógica que caiu também no concurso. Enfim, eu só sei que eu passei. Passei no concurso, até que fui bem classificado. Deu tempo de eu terminar, né, a minha faculdade. E aí, tipo, fazia acho que 1 mês que eu tinha concluído, eu fui chamado. Então, não fui chamado na primeira turma, né, na primeira chamada, mas fui chamado depois. Aí fui para São Paulo, escolhi aula. Olha, gente, né, nesse sentido, eu dei realmente sorte. Assim, não dei sorte de passar no concurso, porque assim, era a 2ª vez que eu estava cursando filosofia, então eu tinha conteúdo. Mas dei sorte de ir lá, quando eu fui escolher, eu escolhi uma escola, aqui em Dois Córregos só tinha 2 escolas estaduais aqui, só tem 2, né? E tinha vaga para professor de filosofia nas 2. E aí eu escolhi uma, que eu sabia que a diretora era muito boa, tal. Eu escolhi e fiquei lá dando aula até 2019. Então, até 2019, o cargo de filosofia lá era meu, né? E é até hoje, porque na verdade eu estou afastado, estou de licença não remunerada. Então, até o final deste ano de 2021, o cargo ainda é meu. Eu posso voltar a hora que eu quiser.
Aí no final de 2021, provavelmente eu vou exonerar. Então eu fiquei dando aula, né? Passei no concurso, entrei, me efetivei e tal. Aí depois eu abri uma autoescola com dois sócios, né? Aí a gente tocou a autoescola, aí minha vida virou realmente uma correria, porque eu tinha que dar aula, tinha que cuidar da parte financeira da autoescola, tinha que dar aula teórica na autoescola, tinha programa em rádio. Olha, eu não sei nem como eu respirava. Aí depois a gente vendeu a autoescola, eu já não aguentava mais também, então foi a melhor coisa que eu fiz, a gente vendeu a autoescola. Aí eu fiquei, né, dando aula e tal, aí eu já tinha o canal no YouTube, o canal no YouTube começou em 2013, aí comecei a me dedicar mais, e o canal não me rendia nada, viu, gente? O canal não me rendia nada, acho que eu fiquei quase um ano sem receber nada, então eu gravava realmente porque eu gostava, e o que me sustentava mesmo era a aula, era o rádio, era a autoescola, né? E eu, em meio a tudo isso, arranjando tempo para gravar vídeo. Mas eu via um futuro na gravação, certo? Então, eu acho que aqui que eu queria chegar. Então, desculpa, já deu 21 minutos aqui de vídeo, mas é aqui que eu queria chegar. Gente, eu tinha tudo para me desanimar, né? Eu saí com uma mão na frente, outra atrás. E quando eu terminei depois a faculdade de filosofia, passei no concurso, acho que fazia uns 2 anos que eu estava dando aula, aí eu fiz pedagogia. Olha lá, você tem que ter visão. Por quê? Porque eu pensei, se eu ficar dentro do estado dando aula, eu preciso crescer aqui dentro. E como que você cresce? Você tem que ter pedagogia. Se você quiser fazer um concurso para diretor de escola, para supervisor, você tem que ter pedagogia. Então, eu fiz... Aí sim eu consegui eliminar várias matérias, porque eu já tinha feito filosofia, né? Então consegui eliminar várias matérias. Então o curso de pedagogia eu consegui concluir em 1 ano. Depois eu fiz pós-graduação na Federal. Olha, justamente na Federal que eu tinha passado lá no 2º ano do ensino médio, que é a Federal de São Carlos, a UFSCar. Eu passei também para fazer pós-graduação lá. Aí fiz pós-graduação em ensino de filosofia. E aí, no final de 2019, eu cheguei à conclusão que eu ia pedir licença não remunerada da escola e eu ia me dedicar só ao YouTube, né? Às gravações privadas, aos meus livros, eu ia trabalhar só com isso. E foi aí. Mas você tá vendo? Olha quantos anos eu fiquei gravando vídeo, por exemplo, sem conseguir me sustentar. Então, às vezes a pessoa acha que ela vai começar um negócio e aquele negócio já vai explodir. Nossa, porque eu vejo que tem gente que começa na internet e explode. Mas esses não são a regra. Esses são exceção. Cara, o dia a dia da vida da gente, a vida profissional da gente, a gente vai ter muito tropeço. Então, eu vejo que hoje tem muita gente iludida, achando que vai começar uma coisa hoje e já vai estar explodindo amanhã. Ou que vai começar uma coisa hoje e já vai poder ter retorno disso. Eu comecei a gravar vídeo e mais de 1 ano eu fiquei sem receber nada. Então, tá vendo? Eu tive que ficar apostando numa coisa que monetariamente não me dava nada. Mas eu vi ali a possibilidade de um local de trabalho que no futuro me renderia frutos e eu poderia trabalhar só com aquilo que era o que realmente eu gostava. Então, não que eu não gostasse de dar aula, mas da aula, gente, eu gosto. Se eu pudesse, eu daria aula até hoje. Só que se tivesse uma estrutura que dá respaldo ao professor, coisa que o sistema hoje não dá. É você ali sem estrutura nenhuma. Entendeu? Você não é professor, você é carcereiro. Você não tem que controlar os alunos dentro da sala de aula. Então você não tem estrutura, você não... É horrível. Eu gosto de dar aula, mas dentro daquela estrutura é horrível, é tenebroso. É igual um médico que de repente ama a profissão, mas ele acha horrível a estrutura, por exemplo, do SUS. Então, é realmente complicado. Então, eu dava aula e trabalhava com o que eu gostava, mas sabendo que aquilo não ia me sustentar. Então, às vezes,
você na sua vida profissional, talvez você esteja trabalhando em algo que você não gosta, mas vá desenvolvendo aquilo que você gosta e aquilo que você gostaria de fazer, vá desenvolvendo em paralelo. A vida é assim, gente. A minha vida também. Eu não nasci com nada pronto. Eu não tive nada de mão beijada. Nada. Eu tive que batalhar por cada coisa. Cada coisa foi batalhada, foi suada. Então, meus queridos, se a gente não fizer isso, se a gente não correr atrás, sabe, se a gente não arregaçar as mangas, as coisas não vão cair de mão beijada para nós. Então faça isso, né? Hoje, olha, tá vendo? Eu tenho esse estúdio, mas esse estúdio, ele veio depois de 13, 19, depois de 6 anos de canal. 6 ou 7? 7. Depois de 7 anos de canal, esse estúdio veio. Então, faça isso por você. Eu contei da minha trajetória profissional não porque eu quero me exibir, mas porque eu quero te inspirar a você, sabe, parar de ser uma pessoa que só reclama ou que se vitimiza. Porque nada na minha vida dá certo, não sei o quê. Pega aquele André que saiu do seminário com uma mão na frente e outra atrás, eu teria todas as razões para falar nada na minha vida dá certo. E provavelmente, me recordando agora, provavelmente eu falei. Provavelmente não, eu falei. Sabe, nada dá certo, porque eu falei, por exemplo, se eu não tivesse ficado no seminário esses 8 anos, olha, hoje eu já estava com doutorado, não sei o quê, se eu tivesse... Se não fosse o seminário, talvez eu não tivesse a facilidade que eu tenho para hoje estar diante de uma câmera, fazendo todas aquelas reuniões, fazendo isso, fazendo aquilo, ajudando o padre, estando ali, tendo que enfrentar uma plateia, tendo que enfrentar um público, né? Vivendo situações onde você tem que ter um jogo de cintura muito grande. Então nada na vida é perdido. A gente pode tirar proveito de tudo. E tudo pode servir para o nosso crescimento. Você pode ter certeza disso. Certo? Talvez num outro vídeo aí eu fale um pouco sobre como era a vida no seminário. Tá bom? Tem muita gente que às vezes tem curiosidade sobre isso. Mas eu espero que esse vídeo te inspire. Se você não é inscrito, se inscreva, certo? Deixa o seu like se você curtiu, que isso é muito importante. E deixa aqui nos comentários a sua opinião, né, o seu parecer, o que você achou. Isso é importante também, esse feedback é muito importante. Muito obrigado, um beijo e até!